Meu avô foi buscar prata, mas a prata virou índio. Meu avô foi buscar índio, mas o índio virou ouro. Meu avô foi buscar ouro, mas o ouro virou terra. Meu avô foi buscar terra, mas a terra virou fronteira. Meu avô, ainda intrigado, foi modelar a fronteira. E o Brasil tomou forma de harpa. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para uma aula de História do Brasil. O tema de hoje é a expansão territorial brasileira. Vamos ver como que o nosso país, que era apenas as atuais regiões Nordeste e Sudeste, se transformaram nesse gigante, incluindo as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. Mas interessante quando estudamos esse assunto é perceber que o povo brasileiro desconhece basicamente como se deu esse processo. E o mais curioso é ver que muitos brasileiros talvez saibam mais sobre a expansão norte-americana do que a brasileira. Para comentar esse fato, expansão brasileira e expansão norte-americana, nossa equipe foi às ruas e fez uma pesquisa com os populares. Vamos assisti-la. Aqueles filmes de Bang Bang retratam o que na cabeça de vocês? Violência. Pra vocês, o que é que remete àquela cena, aqueles filmes de Bang Bang, do faroeste americano? Que vocês associam isso a quê? Violência. A violência só? Mas teria alguma conotação econômica, social, política, alguma coisa parecida? Talvez, pode ser também. Se eu perguntar a você, o que você lembra quando eu falo de filmes de faroeste e Bang Bang? Numa conotação histórica, você lembra de quê? Estados Unidos. Do Texas, do John Wayne, dos filmes antigos e tal. Teria alguma conotação política, econômica, alguma coisa? Sei lá. Não sei, sempre que falam disso eu lembro de cinema, então cinema já lembra política. Vem Estados Unidos, aquela coisa toda de mocinho, bandido, aquela briga. Nossa, cowboys foram os bandeirantes, não foram? Foram bandeirantes que foram avançando e escravizando os índios pra conseguir minério, né? Na mineração, não foi? Acho que foi isso, né? Fechou. E aí, pessoal? Deu para perceber como que as pessoas assistem o filme e não sabem nem do que ele estava tratando? Realmente, o faroeste, ou Bang Bang, está representando a conquista do oeste norte-americano. Far, longe. Oeste, oeste mesmo. O oeste distante. E na história do Brasil? O povo brasileiro conhece o nosso processo de expansão? Seria muito bom reconhecê-lo. Por quê? À medida que a gente conhece, a gente descobre as dificuldades, as transformações, nós passamos a valorizar bastante o nosso território. Passamos a amar mais o nosso país e não apenas, quando a seleção brasileira joga. Vamos então ver como se deu o processo de expansão territorial do nosso querido país. Vamos lá. Como se deu as origens do nosso processo de expansão? Vamos buscar as origens nas chamadas entradas. Por entradas, entendemos expedições oficiais do governo português, lá no século XVI, pós-1500, pós a chegada de Cabral, no qual os portugueses deram o reconhecimento do nosso território. É importante perceber que essas entradas, elas foram principalmente, basicamente, litorâneas, procurando verificar se existiam riquezas imediatas para o governo português lucrar no território brasileiro. Mas o processo de expansão mesmo se intensifica, mais especificamente na segunda metade do século XVI, a partir de 1580. Você já deve estar curioso, deve estar ansioso. E aí, Rogério, o que aconteceu em 1580? É o início da União Ibérica. E olha que nas aulas de história, a língua portuguesa é muito importante. Vamos lá? União Ibérica. É só separar as duas palavras. União do verbo unir. E ibérico, relativo à Península Ibérica. Na Península Ibérica existem dois países,
que você já deve ter estudado, já deve ter ouvido. Quais são esses dois países? Portugal e Espanha. Exatamente o que você estava pensando. Então, a União Ibérica foi a união das coroas espanhola e portuguesa. E por que isso aconteceu? A União Ibérica ocorre a partir do momento em que o rei português Dom Sebastião, em 1578, morre e não deixa herdeiros fortes. O rei de Espanha, Filipe II, fez o quê? Foi lá e assumiu o trono português. Isso era possível pelas muitas relações de parentesco que haviam entre os vários países europeus. Um príncipe de um país se casava com a princesa de outro país, de forma que o parentesco tornava possível que um rei estrangeiro dominasse esse país. Os principais fatores da expansão territorial, portanto, foram a ocupação militar, a pecuária, os jesuítas, a colônia de Sacramento, os bandeirantes e a mineração. Vamos começar estudando como se deu a ocupação militar. O primeiro fator, a ocupação militar, é importante para compreendermos como se deu esse processo de expansão na porção mais ao norte do nosso país, começando acima de Pernambuco e se estendendo até a região do Amazonas, que na época era conhecida como Grão-Pará. E por que construir fortalezas? Para proteger o Brasil dos ataques dos franceses. Eles mesmos, os franceses, velhos conhecidos seus. Os franceses que vinham para cá buscar o pau-brasil. E os fortes construídos na porção mais ao norte do Brasil da época foram a garantia da preservação do território e, ao mesmo tempo, de um processo inicial de expansão do nosso território. O segundo fator que nós vamos ver diz respeito à pecuária. Pecuária, você já deve ter estudado isso em geografia, é a criação de animais. Isso mesmo. A criação de animais no Brasil foi o segundo fator que permitiu ampliar o nosso território. Vamos ver que a pecuária ocorreu em duas áreas principais. Dê uma olhada no mapa. Está aí o boizinho aparecendo. Na primeira área, ele está ocupando onde hoje em dia é o sertão nordestino. E mais abaixo, aparece na região dos Campos do Sul. Como curioso que todos nós somos, já deve estar surgindo aquela dúvida. Como é que é possível que tenha aparecido, tenha sido criado gado no sertão nordestino? Todos nós temos na cabeça, quando nos referimos a sertão nordestino, que é uma região muito seca, isso mesmo, uma região árida. Então, ali, teoricamente, seria ruim de criar animais. Acontece que foi uma necessidade que levou, no caso do sertão, à criação de gado. Vamos compreender a lógica? Qual era o grande produto do Brasil nos séculos XVI e XVII? Pensa bem, lembra das aulas anteriores? Lembrou? Exatamente, era o açúcar. Em qual área ele era produzido? No litoral nordestino. Para conseguir riquezas do Brasil nos séculos XVI e XVII, Portugal produzia açúcar no litoral. E o gado, criação de animais, dava muito lucro para Portugal? A resposta é não. Portanto, você vai criar o gado aonde? Mais para o interior. E aí você já deve estar meio duvidando de mim. Deve estar perguntando, mas como? O gado vai morrer de sede? Não, também não é assim.